Olá, boa tarde a todos. Me chamo Tatiane, sou contadora na Secretaria da Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Registro, São Paulo. Hoje nós estamos aqui para fazer a audiência pública da avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para o segundo quadrimestre de 2022. A Prefeitura vai receber as perguntas relacionadas ao assunto no período de 30 de setembro, após a realização dessa audiência, até o dia 3 de outubro de 2022. Se você tiver alguma dúvida, você pode acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo, que nele você será encaminhado para o site oficial da Prefeitura. Lá você preenche o formulário e envia sua pergunta, posteriormente você será respondido. Fundamento legal desta audiência. Então, conforme a LRF, 101 de 2000, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Uma nota, os dados utilizados para a realização dessa audiência, eles foram consolidados, porém, só com as informações do Executivo e Legislativo, exceto o mês de agosto, do regime próprio de Previdência Social, que a gente não recebeu a tempo de elaborar esta audiência. Desempenho. Então, vamos falar dos principais indicadores do segundo quadrimestre de 2022. Então, a receita corrente líquida ajustada para o endividamento ficou em 230.884. A dívida consolidada líquida 21,61% negativo da receita corrente líquida ajustada. Receita corrente líquida ajustada para o pessoal, 230.199.000, e a despesa com pessoal e encargos, 43,15% da receita corrente líquida ajustada para o pessoal, E o resultado primário, 26.925.000. Então, vamos falar das receitas. Classificação das receitas. Temos as receitas correntes, receitas de capital e as receitas intra-orçamentárias. Receitas correntes oriundas da arrecadação de tributos, sendo próprios e também de transferências, contribuições sociais e econômicas, serviços, cobrança da dívida ativa também. E a receita de capital, ela é proveniente da venda de bens e direitos, também de realização de operações de créditos e também de convênios. E a receita intra-orçamentária, ela é a contrapartida da despesa intra-orçamentária. Receita por categoria. Então, o total da receita corrente previsto foi de 150.415.000 e o realizado 173.884.000. De capital, a receita prevista 15.464.000 e a realizada 4.215.000. Receita intra-orçamentária prevista 12.045.000 e a realizada 9.348.000. Então, a receita total prevista foi de 177.926.000 e a realizada 187.448.000. Participação das receitas correntes. Então, aqui nós vamos falar das receitas realizadas. 70,9% é referente a receitas de transferências, E depois 20% as receitas tributárias. Já na participação de capital, 100% é referente às transferências de capital. Principais receitas. Então, dentre as principais receitas, nós temos ainda as que possuem um percentual mais significativo, Que nós temos o ICMS com 22%, a cota parte de FPM mensal com 21% e o Fundeb com 16%. Evolução das receitas. Então, um comparativo dos anos anteriores, também referente ao segundo quadrimestre. Receita total em 2020, 144.891.000. Em 2021, 150.770.000. E em 2022, 187.448.000. Evolução das receitas. De 2020 para 2021, podemos observar que teve um crescimento de 4,06%. De 2021 para 2022, o crescimento foi de 24,33%.
Então, vamos falar das despesas. Classificação das despesas. Nós temos as despesas correntes, despesa de capital e a despesa intra-orçamentária. A despesa corrente ela é destinada a gastos com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo também, serviços e encargos diversos. E as despesas de capital, destinadas a investimentos como obras, instalações, equipamentos, também materiais permanentes. E a despesa intra-orçamentária ela é a contrapartida da receita intra-orçamentária. Despesa por categoria. Então, nós temos a dotação atualizada, a despesa empenhada e a despesa liquidada. No total, né, a despesa total, a dotação atualizada foi de 277.705.000, a despesa empenhada 177.012.000 e a despesa liquidada 146.685.000. Despesa por função. Por esse gráfico, a gente pode observar que a educação ela tem um percentual, né, um valor maior de aplicação, com 47.196.000, e logo após vem a saúde, com 38.533.000. E em percentuais, temos 42% de todas as outras secretarias, 32% da educação e 26% da saúde. Aplicação da despesa. Então, as despesas correntes, o total liquidado ficou em 129.722.000, fazendo um percentual de 88,44%, e a despesa de capital, também liquidada, 5.562.000, num percentual de 3,79%. Já a despesa intra, 11.400.000, o percentual de 7,77%. Assim como fizemos com a receita, vamos fazer agora com a despesa liquidada, então comparando os quadrimestres dos anos anteriores. Despesa total em 2020 foi de 127.978.000, em 2021 118.627.000 e agora em 2022 146.685.000. Comparativo das despesas liquidadas em forma aqui agora de gráfico, né? De 2020 para 2021, teve uma queda de 7,31%. De 2021 para 2022, teve um crescimento de 23,65% da despesa liquidada. Receita versus despesa. Um comparativo da receita arrecadada com a despesa liquidada. Então, o total da receita realizada foi de 187.448.000 e a despesa liquidada 146.685.000. Então, aqui nós temos um superávit orçamentário de 40.763.000. Agora, nós fizemos aqui por fontes de recurso, né? A fonte 1, que é o Tesouro, fonte 2, que são vinculados estaduais, fonte 3, os fundos, fonte 4, regime próprio de previdência, que é a OMSS, fonte 5, os vinculados federais, fonte 6 são outras fontes de recurso, fonte 7, operações de crédito, fonte 8, emendas parlamentares, e a 92, que seriam transferências de convênios estaduais de exercícios anteriores. Totalizando a receita realizada em 187.448.000 e a despesa liquidada 146.685.000. Evolução das receitas e despesas. Então, aqui em 2020, 2021 e 2022. Num comparativo entre 2021 e 2022, a receita cresceu 24,33% e a despesa cresceu 23,61%. Evolução do resultado, 2020, 2021 e 2022. De 2021 para 2022, o resultado cresceu 26,82%. Aqui a gente considera a receita realizada menos a despesa liquidada.
Receita corrente líquida. Ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, industrial, agropecuária, de serviço. E aí tem as deduções, que são as contribuições dos servidores, as receitas provenientes de compensação financeira, e os valores retidos para a formação do Fundeb. E ela é apurada somando a receita arrecadada no mês de referência e nos 11 meses anteriores. E serve como base para a despesa com pessoal e também para a dívida consolidada. Receita corrente líquida aqui, a ajustada. Então, além das deduções que eu citei no slide anterior, também tem as deduções das emendas, as emendas individuais e também as emendas de bancadas. Receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida do município, em 31 de agosto, foi de 233 milhões e 5, tirando as transferências de emendas individuais, de 2.120.000, nós temos a receita corrente líquida ajustada para o endividamento, que ficou em 230.884. Deduzindo as transferências de emenda de bancada, que ficou no valor de 684, aí nós teremos a receita corrente líquida ajustada para a despesa com pessoal, que ficou no valor de 230.199. Despesa com pessoal. Então, o limite legal é de 54%, limite prudencial 51,3% e o limite de alerta 48,6%. Como nós tivemos a receita corrente líquida ajustada para o pessoal em 230.199, o valor da despesa total com o pessoal foi de 99.334, então tem o percentual de 43,15%. Então, aqui um gráfico demonstrando 2020, 2021 e 2022. Então, em 2020, esse percentual estava em 48,11%, em 2021, 45,41% e em 2022, 43,15%. Então, vamos falar agora do resultado primário. Ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com sua arrecadação. Então, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias sem considerar o endividamento. Resultado primário. As receitas primárias ficou no total de 169.233.000 e a despesa total paga foi de 130.839.000. Restos a pagar processados e pagos, 2.946.000 e os restos a pagar não processados e pagos, 8.521.000, trazendo o resultado primário de 26.925.000. Dívida consolidada. Ela considera o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras, inclusive o total das dívidas mobiliárias. Então, o estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. Nós sabemos, que a receita corrente líquida ajustada para o endividamento ficou em 230.884.000. Agora no exercício de 2022. Lá em 2020, o percentual era de 11,86%. Em 2021, 12,17%. E agora, em 2022, 9,10%. E a evolução da dívida consolidada, agora em 2022, ficou em 21.019.000. Dívida consolidada agora a líquida. Ela considera a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa. Então, a dívida consolidada ficou em 21.019.000, tirando as deduções, que são as disponibilidades de caixa e demais haveres financeiros no valor de 70.903.000, nós temos a dívida consolidada líquida, que ficou em 49.883.000 negativo. Por que negativo? Porque as deduções são superiores à dívida consolidada em si. Então, a receita corrente líquida ajustada para o endividamento em 230.884.000, então o comprometimento é 21,61% negativo.
resultado nominal aqui abaixo da linha. Então, o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. Resultado nominal. Então, em 31 de dezembro de 2021, a dívida fiscal líquida era de 18.521 negativo. E até o bimestre de 2022 está em 49.883 também negativo. Então, o resultado nominal de 31.361. O resultado nominal aqui demonstrando o valor de dívida consolidada e o valor da disponibilidade de caixa. Então, em 2020, a dívida consolidada estava em 20.885 e a disponibilidade de caixa 26.636. Em 2021, dívida consolidada 23.464 e a disponibilidade de caixa 48.524. E em 2022, a dívida consolidada 21.019 e a disponibilidade de caixa 70.903. Então, nós podemos observar, com os resultados apresentados, que a despesa com pessoal e a dívida consolidada líquida estão dentro das normas legais, ficando demonstrado o atendimento aos requisitos da LRF. E também gostaria de ressaltar aqui que todo o detalhamento desses valores expostos, eles encontram-se nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo e também nas publicações oficiais que realizamos no Diário Eletrônico do município e também no site oficial da Prefeitura. Então, se tiverem alguma dúvida, pode enviar aqui através do link que vai estar disponível aqui embaixo do vídeo e posteriormente você será respondido. Aqui é a nossa equipe da Secretaria da Fazenda e Orçamento e nós agradecemos a sua presença virtual. Tenha uma boa tarde.